Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Agora nós vamos para as reações adversas. Os efeitos adversos do medicamento antituberculose, eles podem ser classificados em menores e maiores. Os efeitos adversos menores podem ser manejados na atenção básica, tá? E normalmente não precisa determinar a suspensão do medicamento. Os maiores, que normalmente caso suspensão do tratamento, neste caso a gente vai ter que mandar para a referência ou secundária ou terciária. Então, a maioria dos pacientes, ele completa o tratamento sem qualquer reação adversa relevante. Reações adversas menores. Quais são as reações adversas que a gente vê no dia a dia dos medicamentos para a tuberculose? Intolerância gástrica, intolerância digestiva, náusea, vômito, epigastalgia, tá? Isso pode ser causado tanto por eputambutol, pela isoniazida, pirazinamida, rifampicina. O que a gente faz? A gente reformula o horário de administração dos medicamentos. 2 horas após o café da manhã, no lugar de tomar em jejum, toma 2 horas após o café da manhã, tá? Que aí ele diz, é porque em jejum me dá muita náusea, então tá bom, então o senhor vai tomar 2 horas após o café da manhã. É muito melhor. Tá? Considerar o uso de medicamento sintomática, principalmente inibidor de bomba, tipo pantoprazol, omeprazol, tá? E avaliar sempre, nesses pacientes, avaliar a função hepática. Eu não sei por que não apareceu o slide dos hepatopatas. Nos hepatopatas, a gente precisa saber, antes, fazer a prova de função hepática, TGP, TGO, para ele, bilirrubinas, né? Quando começa o esquema, principalmente se eles foram já hepatopatas ou se eles foram alcoólatras, e aí tem uma recomendação da seguinte: se aumentar 5 vezes o valor das transaminases sem sintomas, ou aumentar 3 vezes os valores das transaminases com sintomas, ou se o paciente aparecer com icterícia, a gente tem que suspender a medicação e encaminhar para a referência secundária ou terciária. Então, não esqueça, chegou o paciente hepatopata, ou que tu pediste as transaminase dele e veio 5 vezes o valor da normalidade, ou veio 3 vezes o valor da normalidade, mas com ele com sintomas tipo náusea, vômito, né? Ou ele apareceu com icterícia, não tutubeie. Suspenda a medicação, tá, da tuberculose e encaminhe ele para uma referência secundária e terciária. Ok? Suor, urina de cor avermelhada, é só a gente orientar. Porque o paciente diz, veja, estou suando esquisito, tá ficando manchado minha roupa. Então, é importante saber. A gente orientar o paciente que a cor da urina e a cor do suor vão ficar avermelhadas. Prurido exantema leve, tá? A gente pode usar qualquer antihistamínico, tá? Qualquer antihistamínico que a gente pode usar, passa. Dor articular, né? Principalmente pela isoniazida e pela pirazinamida, a gente pode usar analgésico ou anti-inflamatórios não hormonais. A neuropatia, não esquecer da neuropatia que a gente faz piridoxina, tá? A hiperuricinemia com ou sem sintomas, a gente tem que orientar a dieta hipopurínica, tá? Ou às vezes medicar com alburinol ou colchicina, caso o paciente tenha gota, né? Cefaleia, mudança de comportamento, euforia, insônia, depressão, ansiedade, sonolência, a gente só orienta, claro, que se o paciente psiquiátrico precisa tomar os medicamentos dele que eles estão tomando. Febre, a gente também orienta, manda tomar antitérmico, pronto. Tá bom? Então, não há necessidade de alterar a composição do esquema frente às reações adversas menores.
Então, as reações adversas menores, gente, elas podem ser manejadas na atenção primária. Agora nós vemos as reações adversas maiores, tá? Se o paciente apresentar um exantema com uma hipersensibilidade de moderada a grave, tá? Que às vezes até despela, tá? O exantema, as manchas, descama. Então, se for uma hipersensibilidade, né, na pele, muito de moderada a grave, a gente tem que suspender o tratamento, tá? E nos casos moderados, reintroduzir os medicamentos um a um, então, após a resolução do quadro, tá? Então, a gente vai, começa com rifampicina, etambutol, depois isoniazida, depois pirazinamida, para saber qual foi que causou essa hipersensibilidade tão grave, tá? E nos casos mais graves, então, a gente vai ter que substituir. Por isso que eu estou dizendo que os casos de reações adversas maiores, eles precisam ir para referência secundária e terciária, tá? Mas eu estou só mostrando quais são as reações adversas maiores aqui. Psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica, coma, suspender a isoniazida, reindiciar esquema especial sem a referida medicação. Neurite óptica é o etambutol, então a gente suspende o etambutol, tá? E a neurite óptica é uma dose dependente, reversível, quando detectada precocemente. Então, raramente acontece durante os 2 primeiros meses com as doses recomendadas. Hepatotoxicidade, eu já falei, vou tornar a repetir, a gente tem que suspender o medicamento até a resolução da alterações hepáticas e vai se reintroduzindo um a um. Então, rifampicina, etambutol, seguido de isoniazida e, por último, a pirazinamida, tá? Aí é que a gente vai, primeiro tem que normalizar, tá? As TGP, TGO, e aí a gente vai começar, nunca esqueçam que vocês sempre têm que começar pela rifampicina e o etambutol. Depois, aí usa uma semana, não subiu, aí a gente acrescenta a isoniazida, usa uma semana, não subiu, aí a gente acrescenta a pirazinamida, né? E às vezes até o paciente não volta a ter mais alterações hepáticas. Agora, tem vezes que, dependendo do qual for o medicamento que esteja causando essa icterícia ou esse aumento de transaminase, a gente tem que substituir esse medicamento. Por isso que ele tem que ir para a secundária ou para a terciária, porque só lá tem os medicamentos que vão substituir aquele que está causando o dano. Hipoacusia, o principal medicamento que causa isso é a streptomicina, tá? Trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, granulocitose, vasculite, nefrite intersticial e rabdomiólise. Então, são coisas que podem dar, né, como reação adversas maiores, tá? E a gente tem que mandar para a secundária e terciária. Quase finalizando o segmento do tratamento da tuberculose em adulto. Como é feito isso? Acompanhamento clínico. Ele deve ser realizado mensalmente, identificando as queixas, sinais e sintomas, que indicam se a evolução, se está tendo a evolução ou a regressão da doença após o início do tratamento. Então, todo mês o paciente que está com tratamento para tuberculose tem que ir no posto de saúde, dizer, ó, estou indo bem, estou tomando o medicamento direito, monitorar o peso, né? Porque se ele ganhou peso, que normalmente às vezes ele está mais magro, aí quando ele começa a tomar medicação, ele começa a ganhar peso, então a gente tem que ajustar a dose de acordo com o peso do paciente. Se houve a ocorrência de algumas reações adversas, solicitação de função hepática, função renal, glicemia no início do tratamento, principalmente se eles forem diabéticos, se eles forem nefropatas, se eles forem hepatopatas, a gente tem que pedir esses exames antes de iniciar o tratamento,
tá? O teste HIV, né, ele deve ocorrer já no primeiro mês e, quando não for possível, realizar durante o tratamento. Normalmente, a maioria das unidades, principalmente aqui de São Luís, a gente oferece o teste de HIV para esses pacientes, tá? Que é recomendado. Aliás, todo paciente com tuberculose, o Ministério da Saúde recomenda a realizar teste HIV. Por quê? Porque uma das primeiras doenças que se manifesta no paciente portador de HIV é a tuberculose, tá? O acompanhamento bacteriológico é a realização de baciloscopia também mensal, tá? Mensal, né, do paciente que está em tratamento com tuberculose. Paciente com baciloscopia positiva ao longo do tratamento ou que positivam após a negativação, avaliar se eles têm adesão ou se é falência ou resistência. Principalmente o paciente no segundo mês de tratamento, primeiro mês deu positivo, segundo mês deu positivo, a gente já vai pedir cultura com teste de sensibilização, tá? E tipificação do bacilo para esses pacientes que estão continuando positivo, ou aqueles pacientes que eram positivos, negativaram e voltaram a positivar, tá? 2 meses consequentes, a gente tem que pedir também cultura para esses pacientes. Então, paciente inicialmente com exame bacteriológico positivo deverão ter pelo menos 2 baciloscopias negativas na fase de manutenção do tratamento para comprovar a sua cura. Uma no decorrer da fase de manutenção e outra no final do tratamento. Do 5º ao 6º mês, a gente sempre pede, né, para a gente poder ter essa comprovação de que o paciente evoluiu bem. Então, por isso, o ideal é fazer baciloscopia todo mês. Às vezes não tem, mas não esqueça que a gente precisa pedir a baciloscopia do primeiro mês, do segundo mês, e aí quando chegar a fase de manutenção, a gente pega no 4º, no 5º ou no 6º. No 6º, a gente tem que pedir realmente para dar alta, a gente tem que pedir, tá? Acompanhamento radiológico, ele pode ser realizado após o segundo mês de tratamento para acompanhar a regressão ou ampliação das lesões iniciais, especialmente nos casos pulmonares, com exame bacteriológico negativo e na ausência de expectoração para controle bacteriológico. Então, às vezes o paciente, eu não tenho escarro, como é que eu vou fazer? Então, a gente, às vezes, pede no segundo mês de tratamento, se o paciente está sem escarro, a gente pede um raio-x para controle, tá? Outra coisa que a gente pede é na vigência da evolução clínica favorável, tá? Outro exame radiológico pode ser realizado durante o final do tratamento. Eu gosto de pedir, claro, o início eu peço, e eu gosto de pedir no último mês, porque eu adoro comparar como ele era e como ele ficou. É claro que no meio desse período a gente pode pedir de acordo com como tiver a evolução clínica dele, tá? Pode ser avaliado em qualquer época de tratamento. Depende do médico. Eu não estou achando que ele está bem, eu vou ver como é que está a evolução radiológica. Só que a evolução radiológica, às vezes, demora mais do que a evolução clínica, tá, gente? Não esquecer isso. Segmento do tratamento da tuberculose em adultos por prolongamento do tratamento da fase de ataque. Quando a baciloscopia for positiva, já falei isso, no final do segundo mês de tratamento, deve solicitar cultura para a micobactéria com teste de sensibilidade, prolongando a fase de ataque, né, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, por mais 30 dias e reavaliar o esquema de tratamento com o resultado do teste de sensibilidade. Então, se o paciente estiver no segundo mês de tratamento, que ainda é a fase de ataque da doença, né, a gente diz para o paciente, nós vamos pedir cultura, com teste de sensibilidade, e vocês vão continuar o tratamento. A gente não passa para a segunda fase de manutenção, para o terceiro mês. A gente mantém, tá, o paciente
com o esquema quádruplo, tá ok? Por 30 dias. Após 30 dias, caso o teste de sensibilidade sensível às drogas da primeira linha ou ainda sem resultado, especialmente em pacientes com boa evolução clínica ou bacteriosa, aí a gente pode iniciar a fase de manutenção por mais 4 meses, tá? Pacientes com evolução insatisfatória, não melhora clínica e ou persistência da baciloscopia, associada ou não com aspecto radiológico, evidenciando a atividade da doença, nós temos que encaminhar para a referência da tuberculose. Pacientes que estão com evolução insatisfatória, não melhora clinicamente, ou o paciente que continua com persistência de baciloscopia, tá? Não esqueça que vocês têm que pedir a cultura, tá? E aí a gente pode encaminhar para a referência secundária, porque a gente vai ver se o paciente realmente está fazendo resistência, se é falência de tratamento, tá? Ou se é um outro diagnóstico, né? Se a evolução insatisfatória da doença, tá? Então a gente tem que ver se não é outro diagnóstico que esse paciente tem, ok? O prolongamento da fase de manutenção deve ser definido idealmente na referência secundária, sempre na referência secundária. Algumas indicações para ampliação do tempo de tratamento da segunda fase são descritas a seguir. Primeiro, paciente com baciloscopia de acompanhamento negativa, com evolução clínica ou radiológica insatisfatória. Então, ele está indo, a baciloscopia dele está negativa, mas ele não está melhorando, tá? Durante a fase de manutenção, que são os últimos meses. Então, a gente precisa dizer, esse paciente não está melhorando, tanto clinicamente como radiologicamente. A gente vai pedir, claro, a radiologia, a radiografia do tórax, para ver como é que está essa evolução desse paciente. E aí, assim, eu achei que não melhorou nada, continua lá, mesmo infiltrado, mesma coisa, então vamos mandar para a referência secundária. Pacientes com baciloscopia positiva, pouco bacilo, no 5º ou no 6º mês de tratamento, isoladamente com boa evolução clínica e radiológica, tem que investigar a possibilidade de TB resistente. Então, se o paciente vinha todo tempo negativo, de repente, no 5º ou no 6º mês, ele começa a evoluir com baciloscopia positiva, nós temos que investigar também se isso não é uma resistência, se não é uma falência de tratamento, tá? Paciente com apresentação radiológica, evidenciando múltiplas cavidades, especialmente se existir baciloscopia positiva ao final do 2º mês de tratamento, e investigar a possibilidade de TB resistente. Foi isso que eu falei para vocês. Então, o 2º mês é crucial. Por isso é bom evoluir o paciente, acompanhar o paciente, fazer o follow-up do paciente mensalmente. Se no 1º mês ele era positivo, no 2º mês ele continua positivo, vamos ficar de orelha em pé, vamos pedir cultura com antibiograma, com tipificação do bacilo, tá? E vamos continuar o tratamento, que já foi dito lá, e vamos aguardar o resultado da cultura, ok? Consultas clínicas e exame de segmento do tratamento com TB no adulto. Todo paciente, no 1º mês, a gente tem que ofertar o teste diagnóstico de HIV, tá? Caso não seja possível, no 1º mês, realizar durante o tratamento, tá? A consulta tem que ser todo mês, né? Eu já tinha dito, tá? A avaliação de adesão também a gente tem que ver se o paciente está tomando mesmo o medicamento, principalmente se na nossa unidade nós tivermos agente de saúde, a gente manda o agente de saúde lá na casa dele, ver se ele está tomando direitinho, principalmente se for aqueles pacientes mais rebeldes, né? Principalmente os alcoólatras, é complicado. E a avaliação de baciloscopia de controle, tá? Para todos os casos de TB pulmonar, o ideal é pedir todo mês a baciloscopia.
Radiografia do tórax, olha quando a gente pede. Claro que a gente pede no início, no segundo mês e no último. Não precisa pedir todo mês raio-x de tórax, que é desperdício, tá? Glicemia, função anal e hepática no primeiro mês de tratamento, principalmente se esses pacientes disserem que são hepatopatas, são nefropatas ou são diabéticos, tá? E aí a gente vai repetir de acordo com como ele estiver evoluindo. Não esquecer que o paciente diabético, a gente tem que ver a glicemia dele todo dia, ver se está evoluindo bem, se o paciente não está fazendo hiperglicemias e tudo mais. E os pacientes nefropatas, de acordo com a sua função renal, identificando o clearance de creatinina, e os hepatopatas, se as transaminases estão bem, se elas não estão subindo, a gente também tem que ficar avaliando esses pacientes. Consulta clínica e exame subsequente de tratamento de TB em crianças e adolescentes. Consulta todo mês, isso aí é impreterível, né? Tem que fazer. Oferta do teste de diagnóstico de HIV também para as crianças e adolescentes. Avaliação da adesão. Baciloscopia de controle, se o paciente souber escarrar, claro, porque se ele não souber, a criança, a gente não vai solicitar, e radiografia, né, do tórax no segundo mês e no último mês.